né? E eu espero que da mesma maneira que esta palavra tem cortado o meu coração, ela possa cortar também o vosso coração, e que o nome do Senhor possa ser glorificado nas vossas vidas mais uma vez. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Manuel, ele não se está presente, mas está muito bem representado aqui por estes obreiros. Abram suas Bíblias no Evangelho que nós estamos estudando na escola dominical, que é Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Obrigado, irmão Grimaldo. Do verso 36 a seguir. O Evangelho de Lucas, a partir do verso 36. A epígrafe da minha Bíblia diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 a seguir. E diz assim a palavra do Senhor: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava em casa à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando ela por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as suas lágrimas e a enxugar-lhes com o cabelo da sua cabeça. E beijando os pés, ungia-lhes com unguento. No que vendo o fariseu que o havia convidado, falava consigo: se este fosse profeta, bem sabia quem e qual é a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro lhe devia 50. E não tendo como pagar, perdoou-lhes a ambos. Diga-me, pois, quem o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é o que mais foi perdoado. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e mos-as enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me deste óleo para ungir a cabeça, mas esta me ungiu com o unguento. Por isso lhes digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que é pouco perdoado, pouco amou. E disse para a mulher: perdoado te são os seus pecados. E aqueles que estavam com ele à mesa disseram uns aos outros: quem é este que até perdoa pecado? E Jesus disse, esta frase final é para nós prestarmos bastante atenção. Quando Jesus fala para aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Paizinho, estamos diante, Senhor, da tua poderosa palavra. Graças te damos porque a tua palavra, Senhor, ela é inerrante, ela é infalível, e por isso, Senhor, ela é digna de toda aceitação. E ela não volta vazia, mas antes ela realiza o propósito pela qual o Senhor a enviou. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósito nesta noite, porque Tu és um Deus de propósito. Por isso, nesta noite, Senhor, que os nossos ouvidos possam, Senhor, estar atento à Tua palavra. Paizinho, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor, que aqui adentrou, que eles possam, Senhor, verdadeiramente ser impactados, Senhor, com a Tua palavra. Pois a Tua palavra, Senhor, ela é viva, por isso ela produz vida, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquele que entrou aqui, ó Deus, cansado, possa descansar no Senhor. Aquele que entrou, Senhor, aqui aflito, afligido, Senhor, com uma situação
que tu possas, Senhor, através da tua palavra, acalmar o coração, Senhor, desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, ó Pai, realizar milagres e maravilhas, porque sabemos que tu és, Senhor, poderoso, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para ti, porque só o Senhor merece. Podei tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao meditarmos um pouquinho no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver, logo no início do primeiro versículo, que Jesus está entrando numa cidade por nome de Cafarnaum. Ele está descendo do monte, aonde ele havia proferido ali o conhecido Sermão da Montanha. E ele descendo daquele monte, ele já se depara com um grupo de pessoas que vêm ao seu encontro, a mando ou a pedido de um centurião cujo servo estava enfermo. E ao deparar com aquele grupo, Jesus aceita o convite daquele grupo e vai aproximando-se da casa daquele centurião. Mas aquele centurião, ele manda dizer algo para Jesus que impactou a vida do Senhor Jesus. E Jesus, a ponto de Jesus dizer, olha, nem mesmo em todo Israel encontrei tamanha fé. Se nós descermos um pouquinho mais na Bíblia Sagrada, nós vamos verificar que no dia seguinte, Jesus vai a uma cidade por nome de Naim. E nós já tivemos a oportunidade aqui de ministrar a respeito do milagre, da ressurreição do filho desta viúva, filho único desta viúva. Depois nós vamos continuando lendo, e nós vamos verificar que estes sinais, os sinais que Jesus fazia, foi ficando tão notório e chegou até o conhecimento de João o Batista, que estava no cárcere. E João então, por estar talvez uma situação ali, aflito, afligido, não entendendo muito a sua situação porque ele estava preso, ele manda 2 dos seus discípulos a indagarem o Senhor Jesus. És tu o Messias esperado, ou nós ainda devemos aguardar outro? E a Bíblia nos diz que quando Jesus ouviu aqueles mensageiros de João, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Demônios foram expulsos, pessoas foram libertas, cegos voltaram a enxergar, mortos ressuscitaram, muitos paralíticos andaram. E ele mandou que aqueles discípulos voltassem e dessem a notícia para João o Batista. E às vezes nós não entendemos o porquê que João, sendo um homem de Deus, um enviado do Senhor, teve aquela dúvida, teve aquele momento de questionar se Jesus Cristo realmente era o Jesus. Se nós olharmos para o profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, irmão Edson, nós vamos entender um pouquinho. É porque muitas passagens bíblicas, muitos versículos que são proféticos, muitas vezes a profecia que está inserida naquele versículo, ela não se cumpre na sua totalidade em apenas um momento. E a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz que um menino se nos deu, um filho vos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, o que eles estavam esperando é que quando o Messias nascesse, quando o Messias se manifestasse, ele já teria toda aquela autoridade. E o povo que estava então vivendo de uma escravidão romana fosse liberto. E João então não estava entendendo, olha, será esse o Messias ou não será esse o Messias? E aqui nós já podemos tirar uma lição para as nossas vidas, porque muitas das vezes, diante das aflições que nos assolam, diante das tempestades que venham a nós até questionamos, será que Jesus Cristo realmente é na minha vida ou Ele não é na minha vida? Mas a verdade é que há um tempo para todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada. Há um tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para cantar. Então a verdade é que há um tempo para as coisas se manifestar.
E esse poder de Jesus, ele ainda não havia sido de manifesto naquela época, mas um dia, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, se manifestará em glória, e a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E chegamos aqui nessa passagem que nós citamos, e a Bíblia aqui já nos fala de um homem, um fariseu. Quem é o fariseu? Creio eu que uma igreja doutrinada, uma igreja como esta que conhece a Bíblia Sagrada, dispensa eu falar aqui a respeito do que é um fariseu. Todos nós sabemos quem é um fariseu, mas deixa só eu me lembrar algo para a igreja. A palavra fariseu, esse grupo, os fariseus, eles nasceram 150 anos do nascimento, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, com um objetivo. A palavra fariseu em si significa separado, é a mesma palavra usada para santo. Eles estavam combatendo um grupo dos saduceus que não criam na ressurreição e outras seitas heréticas que estavam surgindo naquela época. Ou seja, o objetivo, pastor Isaac, que eles nasceram foi um objetivo bom. O objetivo que eles se determinaram a realizar foi um objetivo bom, mas não permaneceram. E nós vemos também nas nossas vidas, na vida de igreja, na vida de líderes de igreja, na vida de evangelistas, na vida de pastores, cantores, tantos levitas na casa do Senhor, que começa bem, tem um propósito bem, mas não tem a perseverança. Não persevera na sã doutrina. E os fariseus depois, nos dias de Jesus, ficou conhecido apenas como um grupo que fazia distinções de alguns alimentos, e como aqueles que faziam um culto religioso, ritual, aqueles que viviam de aparência, e Jesus bateu de frente com este grupo. E na pós-modernidade hoje, ainda o fariseu é conhecido como quem? Como hipócrita. É conhecido como aquele religioso de aparência, é conhecido como aquela pessoa fingida, é conhecido como aquela pessoa que não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele professa. Mas, querida igreja do Senhor, nós estamos aproximando dos momentos finais do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5:1, que como filhos de Deus, nós precisamos imitar o nosso Pai, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser genuínos, nós precisamos ser retos, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos verdadeiramente nos imbuir do caráter cristão. Lembra de João Batista que eu citei aqui? O exemplo, o testemunho, irmão Fabrício, daquele homem foi tão grande que, pasme o que eu vou falar aqui, talvez você não parou ainda para pensar, mas quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me deu este pensamento. O testemunho de João Batista foi tão grande, que as pessoas não achavam que ele parecia Jesus. Sabia disso? As pessoas não achavam que ele parecia Jesus, era o contrário. E eu mostro na Bíblia. As pessoas achavam que Jesus é que parecia com ele, tamanho era o testemunho de João. Mateus capítulo 14, verso 2, quando Herodes ficou sabendo dos feitos, ele falou assim, não, é João que ressuscitou, por isso ele opera todas estas maravilhas. Que tamanho testemunho, irmãos. E a igreja do Senhor está perdendo isto. A igreja do Senhor já não está tendo essa transparência. A igreja do Senhor já não está, nós temos batido muito nesta tecla. E eu falo para os irmãos e falo para mim. Como eu disse, a palavra espada é de dois gumes. Corta aqui, corta aí. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos posicionar. Quem nós somos? Nós somos cristãos. Então, se somos cristãos, nós não podemos entrar pelo caminho dos fariseus, não podemos ser hipócritas. As pessoas têm que olhar para nós e ver verdadeiramente que nós somos retos, que nós somos íntegros, que nós somos pessoas parecidas com o nosso Pai, irmã Lloyd. Louvado seja o nome do Senhor. Mas embora aquele fariseu, ele convide
Jesus, quando ele recebe um convite, pastor Jonas, ele não rejeita. Jesus, irmão Davi, ele não rejeita um convite, muito pelo contrário. Apocalipse 3:20, uma passagem bem conhecida, irmã Marisa, diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Olha que o Senhor Jesus, ele está à porta, mas ele não está ali inércia, ele não está ali esperando que por acaso alguém venha abrir a porta, não. Ele está insistindo, ele está batendo na porta, ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, verso 27, a Bíblia nos fala que Levi fez um grande banquete. Quem é Levi? É Mateus, o publicano que foi salvo. Jesus estava lá. Canaã da Galileia, as bodas ali, aquele casamento, Jesus estava lá. Mas muitas das vezes também o Senhor Jesus se convida. É verdade. Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que tinha um baixinho. Não era eu não. Que eu já encontrei Jesus, na realidade ele me encontrou, né? Mas ali tinha um baixinho, que queria muito ver Jesus, irmão Emerson. Aquele baixinho, ele queria ver Jesus, e a Bíblia diz que, devido à sua estatura, o que é que ele faz? Ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore, e quando Jesus está passando, nós nunca vamos surpreender Jesus, eu sempre falo isso, mas ele sempre nos surpreende. Oh, glória, aleluia. Jesus olha para cima, pastor Isaac, e ainda para surpreender mais aquele homem, Jesus chama ele por nome. Zaqueu, desce. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Eu não sei como que aquele homem fez, eu acho que ele deve ter se jogado lá de cima. Chegado para Jesus, mas Jesus, tu me conhece? Tu sabe meu nome? Jesus deve ter falado para ele assim, eu conheço, eu sei o seu nome, sei o nome do seu pai, sei o nome do seu avô, sabe o nome do meu avô? Sei, eu sei o nome de Abraão, eu conheço Abraão. Jesus falou para ele, eu conheço Abraão, mas conhece Abraão? Conheço Davi, eu conheço Moisés, eu conheço Enoque, eu conheço Noé, eu conheço Elias. Aí depois ele chegou e falou para Zaqueu, conheço Adão. Aí Zaqueu falou, mas você conhece Adão? Como que você conhece? Porque foi eu que fiz. Foi o Senhor que te fez, irmão. Foi o Senhor que te fez, Ele conhece o seu nome, Ele sabe o seu caminhar, Ele sabe o seu deitar, o seu pensamento, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que tem passado na sua vida. Você não é uma pessoa estranha ao Senhor, Ele é o Elohim, o Deus Criador, aquele que criou a sua vida, aquele que soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele é o Senhor, o Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. E eu quero nesse momento, imbuído pela autoridade de Deus que foi me dada nesta noite, eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer que nesta noite você vai cear com o Senhor, nesta noite você vai sentar na mesa com o Senhor, você vai bater um papo com o Senhor, você vai conversar com Ele, vai dialogar para Ele, vai abrir o seu coração para o Senhor, e a sua vida não vai ser a mesma a partir desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, laramanda cantarama, xeriandarama. Oh, deriandarama, xecantarama, xeira, lamaranda cantarama. Andarama, xecantarama, xeriandarama. Essa noite o Senhor preparou. Essa noite o Senhor preparou para você. Deus falou para Zaqueu, desce. E aí o Senhor me deu uma mensagem aqui na oração, me falando, Davi acho que até ouviu, né, que Deus até permite, Jesus até permite nós subir para vê-lo, irmã Marisa. Mas para Ele entrar na nossa casa nós temos que descer. Para Ele entrar na nossa casa nós temos que descer. Às vezes, irmãos, o Senhor não está entrando na nossa casa, é porque nós já estamos um pouquinho alto. É hora de descer, é hora de dizer para o Senhor, Senhor, entra na minha casa, arruma o que precisa ser arrumado, conserta o que precisa ser consertado, sara as feridas, Senhor, levanta a minha família, levanta o meu povo. Aleluias, 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 aleluias. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Jesus não rejeita um convite.
a mulher pecadora. Eu creio, irmãos, a Bíblia nos relata que Lucas, ele andou muito tempo com Paulo. Então ele sabia qual era o posicionamento de Paulo em relação aos pecadores. Ele sabia que, na realidade, todos são pecadores. Mas quando ele fala da mulher pecadora, ele estava tratando de uma situação peculiar. É como era ela vista naqueles dias. Na realidade, ela era uma prostituta. Mas a Bíblia nos diz que esta pecadora, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu. E ela não pensou duas vezes. Ela pegou aquilo que ela tinha de melhor e falou: eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou me prostrar aos pés do meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos pregadores da prosperidade aproveitam esse versículo para falar que você tem que dar a sua casa, tem que dar o seu carro, tem que dar tudo. Não, você não tem que dar isso, mas uma coisa você tem que dar para o Senhor. Você tem que dar o melhor de si para o Senhor. Você saiu da sua casa nesta noite com o propósito de dar o melhor de si para o Senhor? Você saiu da sua casa nesta noite com esse intuito de adorar o Senhor, independente de situações, independente de circunstância? Davi, 2 Samuel, capítulo 24, a Bíblia diz que Davi queria erguer um templo, não era um templo, um altar. Obrigado, pastor Joaquim. Queria erguer um altar para o Senhor. E ele chegou num lugar e achou uma eira muito bonita. E ela tinha um dono, Araúna. E Araúna falou: para que você quer isso, rei? Olha, eu vou fazer um altar para o Senhor, vou fazer sacrifício para o Senhor. E Araúna então disse para Davi: Davi, pode pegar, a eira é sua, pode pegar os animais, pode fazer o sacrifício. Ele disse: de graça eu não dou nada para o Senhor. Irmão, aquilo que não te custe, não dá para o Senhor. Só dá para o Senhor aquilo que custe para você. Se não tem valor para você, não tem valor também para Deus. Nós precisamos entender. Há certos princípios bíblicos que nós precisamos cada dia entender. Se tem valor para você, tem valor para Deus. Mas se não tem valor para você, também não vai oferecer para Deus, porque não tem valor. Mas esta mulher, aquilo que ela tinha de melhor, estudiosos dizem que esse unguento, esse vaso de alabastro, ele custava 1 ano de salário. Era 1 ano de salário. Mas aquela mulher, ela não estava preocupada com 1 ano de salário. Ela estava preocupada simplesmente em adorar o Senhor. Ela não estava preocupada com aquilo, com os benefícios que aquele perfume podia trazer para ela, não. Ela quis dar, não, é o meu melhor, eu vou dar para o meu Senhor. Mas tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe para nós pecadores. Quando nós decidimos estreitar o nosso relacionamento, quando nós decidimos estreitar a nossa comunhão com o Senhor, chamamos a atenção do fariseu. Aí o fariseu regala o olho. E aí começam as acusações. Ele não só fica satisfeito em olhar, mas ele já começa a acusar. Mas não preocupe, irmão, porque quem vai cuidar de você é o próprio Senhor. Não se preocupe com o fariseu. E aqui eu faço um parênteses aqui, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos parecemos também com o fariseu. E há direitos, vou falar aqui de direitos que a igreja não tem. O que é direito? É o que eu posso. Então, se eu não tenho, significa que eu não posso. Então, direitos que a igreja do Senhor não tem. O primeiro deles é julgar a aparência. Eu e você, igreja do Senhor, nós não temos o direito de olhar para quem quer que seja e julgar a sua aparência. Nós não temos o direito de olhar para ninguém e julgar a aparência daquela pessoa, porque nós não conhecemos. Quem conhece a pessoa é somente Deus. E de repente você fala: não, mas é porque era o fariseu. Mas o fariseu também, quando queria julgar certo, ele julgava. Se você olhar o verso 43 que nós falamos aqui, quando o Senhor falou para ele da parábola do credor, ele deu a resposta certa. Jesus falou: julgaste bem. Se você for em Lucas 10:37, quando na parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta quem foi o próximo daquele que foi assalteado ali, ele também responde bem.
Mas a verdade é, irmãos, que o homem em si, o próprio Deus falou, o homem em si, a Bíblia nos diz, irmãos, Isaías 64, 6, que a nossa justiça é trapo de imundícia. E não precisa de eu descrever para você, né, no original, o que significa essa imundícia, né, porque a própria palavra em si já fala. É imundo, cheira mal. Cheira mal. E aí então você me fala assim, de repente, não, irmão, mas era porque era o fariseu. O homem de Deus, o homem que tem o discernimento espiritual, ele vai julgar com retidão. Aí eu sei que o Espírito Santo já está tocando no seu coração aí, e te lembrando de 1 Samuel, capítulo 16. A Bíblia nos diz que Deus manda Samuel ungir um rei. E você duvida que Samuel era um homem de Deus? Eu não duvido. Eu não duvido que Samuel era um homem de Deus. É um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que falava com Deus, um homem que foi profeta, juiz, sacerdote. Então era um homem que poderia, de repente, ter um bom julgamento. Mas a Bíblia nos diz que quando ele entra na casa de Jessé, e o primeiro que aparece na sua frente é Eliabe. Ele olha, estatura bonita, alto, bonito, formoso, forte, é esse aí. Pronto, acabou. Resolvi logo o problema, vou ungir. Deus falou, Samuel, você está olhando conforme olha os homens. Você está olhando só a aparência. Então, irmãos, a própria palavra já fala, aparência é aquilo que aparece, aquilo que nós vê. Os nossos olhos são muito limitados, nós não temos um microscópio espiritual, a menos que Deus nos dá um discernimento, porque há momentos que às vezes Deus nos dá um discernimento para nós detectarmos determinada situação, se aquela situação é diabólica, se aquela situação vem de Deus, ou se vem do próprio homem. Então Samuel, um homem de Deus, também falhou no seu julgamento. E o povo? O povo nem se fala. Se você vê no contexto de Lucas capítulo 7, o próprio Senhor Jesus vai falar, eu não entendo vocês, porque veio João, não comia nem bebia, vocês diziam, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, come e bebe, vocês falam a mesma coisa. Você vai para Atos dos Apóstolos capítulo 28, a Bíblia nos fala que Paulo sai ali de um naufrágio e chega ali numa ilha por nome de Malta. E a Bíblia nos diz que os maltanos, ou malteses, ou maltenses, não sei como seria caracterizado, tratam eles com muita benignidade. Mas quando eles veem que Paulo está ali ajuntando o graveto para colocar no fogo, e uma víbora vem e acomete e morde a sua mão, eles imediatamente já falam. Verso 4 do capítulo 28. É homicida. Esse homem é homicida. A justiça não o deixa escapar. Escapando da tempestade, veio a víbora agora e o mordeu. E para eles falarem isso, irmãos, é porque eles eram nativos da terra, eles sabiam a qualidade daquela cobra. Eles sabiam que aquela cobra era venenosa, tanto é que a Bíblia nos fala que eles pararam, ficaram esperando que Paulo fosse inchar e depois morresse. Mas como não aconteceu, no verso 6, eles já falaram que agora esse homem é o quê? Um Deus. Olha o julgamento do homem aí, irmãos. Por isso Tiago 4,12 nos diz que há um só juiz e um só legislador, que salva e que destrui, mas tu que julgas a outro, quem tu és? Isaías capítulo 33, verso 22 diz que o Senhor nosso Deus é o nosso juiz, é o nosso legislador. Paulo em Romanos 14 ele diz assim, e tu que julga o servo alheio, por que você julga? Se ele está de pé, é para o seu Senhor. Se ele cai, é para o Senhor. Mas ele estará de pé, porque poderoso é o Senhor para sustentar. Eu e você, nós não temos o direito de olhar ninguém com julgamento. Nós não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar aparência e também não podemos julgar consciência. Pensamentos. A Bíblia nos fala, 2 Samuel capítulo 10. A Bíblia nos diz que os filhos de Amonita tinham um rei por nome de Naás, e esse rei morre. E a Bíblia nos diz que assume ao seu lugar o seu filho, Hanum. E Davi tinha sido muito beneficiado por aquele rei. Então o que Davi faz, pastor Isaac? O pastor conhece a história. Pega um grupo de pessoas ali e manda consolar, confortar o coração de Hanás.
Mas quando aquele grupo de pessoas chega lá, os conselheiros de Hanun dizem para ele: você acha que Davi está querendo te consolar? De jeito nenhum, ele mandou foi aqui espias, para olhar, para depois tomar a cidade. E por não entender, por não conhecer, não fazer o julgamento correto da consciência, do pensamento do homem, sabe o que acontece? A Bíblia diz que milhares de pessoas morreram. E foi do povo de Israel? Não foi. A Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, esse perecerá. O ímpio não subsistirá ao juízo, nem o pecador na congregação dos santos. Ou quando o Senhor manifesta o seu poder, quando Ele manifesta a sua grandeza, não há quem pode resistir. Quem conhece, irmão, às vezes nós olhamos na igreja, porque um irmão pula, dá glória a Deus, dá aleluia, nós falamos aquele irmão é espiritual, mas o outro que às vezes nem levanta a sua cabeça, quando todo mundo está de pé, ele está sentado, nós falamos aquele irmão é um frio, é uma geladeira. Não diga isso, irmão, porque você não conhece o coração do seu irmão, você não conhece o que está no seu pensamento, você não conhece o que vai dentro dele. Quem conhece é o próprio Deus, é Deus que trata. Por isso Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso coração é enganoso, o nosso coração, irmãos, é enganoso. Por isso Jeremias diz: quem o conhecerá? Mas se você olhar no verso 10, é o próprio Deus que responde, como se Deus estivesse batendo no seu peito e dizendo: eu, Jeremias, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu conheço. Por isso, querido irmão, querida irmã, não se preocupe com o julgamento das pessoas, mas se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque é você e Deus, é Deus que conta na sua vida, é Ele que pode te levantar, é Ele que abate, é Ele que levanta, é Ele que mata, é Ele que ressuscita, é Ele que fere, mas é Ele também que cura a ferida. O seu compromisso é com Deus. Aleluias, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oh, Santo de Israel, Santo de Israel. Olha, quando Deus julga, o tanto que é diferente, irmãos. O julgar de Deus e o julgar do homem, o julgar do sacerdote, o julgar do fariseu, o julgar do povo. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Jesus escrevendo para a igreja Esmirna, ele diz assim: eu conheço as suas obras, a sua tribulação, a sua pobreza, mas és rica. Olha, as pessoas até podiam estar vendo aquela igreja como uma igreja pobre, uma igreja que estava sofrendo tribulação, mas aos olhos de Deus aquela igreja era uma igreja viva, e sabe qual, uma igreja rica, e sabe qual foi o conselho do Senhor? Olha, vai vir mais um pouquinho de tribulação, mais 10 dias ainda vocês vão sofrer por tribulação, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Deus nos julga é diferente, quando Ele olha para nós é diferente. Você vai para Apocalipse capítulo 3, no verso 17, ali também havia uma igreja que dizia assim: como você tem dito, sou rica e não tenho falta de nada, nada me falta, estou abastada. Jesus falou assim: não sabe tu que é uma desgraçada, é uma miserável, é pobre, é nu. Veja como que a igreja estava se vendo, e veja como que o Senhor estava se vendo. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para você: o que conta é o que o Senhor olha para você, o que conta é o que o Senhor vê você, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, a sua prestação de conta é para o Senhor. Não é porque você não está cantando mais no louvor que você está desviado, não é porque você não está vindo na igreja que você está desviado, não é por causa disso ou por causa daquilo, mas Deus sabe o seu coração, Deus conhece a sua intimidade. Por isso a Bíblia nos diz: não temeis aquele que pode matar a carne, mas não pode matar a alma, antes temei aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Oh, aleluia! Nosso compromisso é com o Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, nós não temos o direito de julgar. Às vezes olhamos para as pessoas e julgamos apenas por ouvir falar,
por situações que os outros vêm e te falam, você já tira a sua conclusão. Às vezes há pessoas na igreja que precisam de algo, mas porque alguém falou outra coisa, você nunca parou para sentar com aquele irmão. Nunca fez uma visita na casa daquele irmão. E de repente já tira as suas conclusões. Irmãos, misericórdia, misericórdia. Nós não fomos chamados para julgar, irmão Kennedy. Nós fomos chamados para amar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para amar. Para amar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos julgar nem a aparência, nem a consciência. E veja que aquele homem foi julgar logo quem? Logo Jesus. Esse homem, se esse homem fosse profeta, ele saberia muito bem quem é que lhe tocou, pois é uma pecadora. Escute bem isso que eu vou dizer para você agora. Afine bem o seu ouvido. Quando nós falamos para Jesus, olhe bem, quando nós falamos para Jesus o que os outros fazem, Ele fala para nós aquilo que nós não fazemos. Guarde isto. Quando nós falamos, quando nós apontamos o dedo e mostramos para Jesus, olha, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo. Jesus vai virar para nós e vai falar, mas você não fez isso e nem fez aquilo. Jesus vai mostrar, nós mostramos para Jesus o que os outros fez, Ele vai mostrar para nós, irmã Danila, aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Ele vai nos colocar de frente do espelho espiritual. Eu estou gostando muito dessa palavra, irmão Fabrício. O espelho espiritual. Oh, glória a Deus, nós precisamos olhar mais no espelho espiritual, irmão Edson. Porque ali nada fica oculto, porque é o próprio Deus que vai nos revelar. E é o Espírito Santo que vai nos convencer. É o Espírito Santo que vai nos moldar. Oh, aleluia, se você deixar o oleiro, ele molda direitinho, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, esta mulher é uma prostituta, ela é uma prostituta, mas você não me deu água para lavar os pés. Senhor, esta mulher é uma prostituta, ela é uma prostituta, mas você não me saudou com ósculo, você não me beijou. Senhor, esta mulher é uma prostituta, é uma pecadora, mas você não me deu óleo para ungir a minha cabeça. Senhor, esse homem não está indo mais no culto. Senhor, esse homem não está cantando mais no grupo de louvor. Senhor, esse homem é isto. Senhor, esse homem é aquilo. Mas e nós, o que nós temos feito? Nós temos participado de todos os cultos. Nós temos dado ao Senhor o devido louvor. Nós temos dado ao Senhor a devida adoração. Nós temos dado ao Senhor aquilo que é melhor de nós. Apontar o dedo é muito fácil, irmão. Apontar o dedo é muito fácil. Mas o Senhor conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. O Senhor conhece a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lavar os pés, irmãos, naquela época, tinha um significado todo importante. Quando você recebia um convidado e dava água para ele lavar os pés, você estava dizendo para ele, você é bem-vindo. Você é bem-vindo no meu lar. Você é bem-vindo, pode ficar. A casa é sua. Fique à vontade. Quando você saudava ele com o ósculo, com o beijo, você estava falando para ele, olha, nós temos intimidade. O beijo, irmão, por isso que nós precisamos ter muito cuidado quem que nós andamos beijando. Porque o beijo é você está puxando algo de alguém. Né? Quando aquela pecadora estava beijando Jesus, ela estava puxando de Jesus. Diferente de quando ele entra lá no cenáculo e fala assim, a paz seja convosco e assopra. Ali ele estava assoprando. Mas no beijo, por isso, jovem, homem, mulher, muito cuidado o que você anda beijando, viu? Muito cuidado. Então, quando o convidado era beijado, significava que havia uma intimidade, que havia uma amizade. E muitas das vezes, irmãos, nós temos tratado o Senhor Jesus da mesma maneira. Às vezes o Senhor Jesus, Ele não tem entrado mais na nossa casa porque nós não temos tratado Ele com toda essa intimidade. Está faltando intimidade.
Hoje nós não vamos mais lavar os pés do Senhor, hoje nós não precisamos mais de beijá-lo, não precisamos mais de ungí-lo, porque na realidade é Ele que faz isso conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você colocava o óleo sobre a cabeça de alguém, do seu visitante, você estava dizendo para aquela pessoa, você estava honrando aquela pessoa. Quem que era ungido com óleo? Era reis, era sacerdotes, era profetas. Então eram autoridades que eram ungidas com óleo. Então você estava dando honra para a pessoa que você estava convidando. E aquele homem, aquele fariseu, pastor Isaac, não fez nada disso. Mas em contrapartida, a mulher não parava de beijar. Não parava de molhar os pés do Senhor com suas lágrimas. Oh, irmão, nós estamos precisando mais de lágrimas. Nós estamos precisando mais de derramarmos na presença do Senhor. Nós estamos precisando mais de quebrantamento. Nós falamos aqui hoje na escola dominical. Estamos precisando mais de quebrantamento, de nos debruçar aos pés do Senhor, sem importar as circunstâncias, sem importar aquilo que está acontecendo à nossa volta, à nossa direita, à nossa esquerda, mas nós estamos precisando de tirar tempo para o Senhor, para dialogar com o Senhor, para conversar com o Senhor, para adorar o Senhor, porque aí é o próprio Senhor que vai nos justificar. A Bíblia nos diz que quando nós humilhamos perante o Senhor, o que Ele faz? Ao seu tempo Ele nos exalta. Às vezes nós não estamos sendo exaltados porque nós não estamos humilhando. Não estamos quebrantados, o coração não está quebrantado, e se o coração não está quebrantado, perto não está o Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele está perto daquele que tem o coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não esqueça disso. Quando nós falamos para Jesus o que os outros fazem, Ele nos diz o que não fazemos. Nós precisamos... Jesus mesmo, Ele disse, por que você quer tirar o argueiro que está no olho do seu irmão? Disse para o seu irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no seu olho, sem que antes você atente para a trava que está no teu. Hipócrita, tira primeiro a trava que está no teu, e você então vai ver melhor o argueiro que está no do seu irmão. Mas acontece, irmãos, que quando nós tiramos essa trave que está no nosso, porque essa trave é uma trave que nos causa uma cegueira espiritual. Quando nós tirarmos essa trave, na realidade, nós vamos ver o argueiro que está no olho do nosso irmão de uma maneira diferente, irmã Lloyd. Nós vamos ver com compaixão, nós vamos ver com amor, com perdão, com misericórdia. Por quê? Porque nós vamos estar, o amor de Deus vai estar impregnado dentro de nós. E nós não vamos exercitar juízo, mas nós vamos exercitar amor. É isso que nós estamos precisando. A igreja do Senhor está precisando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já estou caminhando para a conclusão. Glória a Deus. Uma vez eu estava ministrando lá em Nagataki, e quando eu falei assim, eu já vou concluir, o irmão levantou, deu um glória a Deus tão grande que... eu não sei se foi coincidência, ou se foi a vontade dele que eu concluísse rápido mesmo, sabe, pastor Jonas? Mas foi muito interessante. Eu tenho gravado, viu, irmãos? Eu tenho gravado, porque eu gravo as minhas mensagens. Então eu tenho gravado, eu posso mostrar para os irmãos que isso é verdadeiro. Mas eu quero concluir com a parte que Jesus fala a respeito daqueles dois credores. Jesus então chama a atenção de Simão, e ele diz assim para Simão, Simão, eu tenho algo a te dizer. E Simão diz, dize-me, Senhor. E ele vai falar então sobre esses dois credores, que dois devedores tinham uma dívida para com esse credor. Um devia 500 e o outro 10% apenas, 50, 10%. Mas nenhum deles tinha como pagar. E aquele credor, usando o quê? De compaixão, perdoou ambos. E ele pergunta então para Simão, quem vai amar mais? E Simão responde correto, aquele que mais foi perdoado. E eu quero nesta noite exatamente, irmãos, trazer para nós, concluir esta mensagem com essa pergunta, ou não é nem com essa pergunta, com essa afirmativa de Jesus. Quem muito foi perdoado, muito amou. Às vezes, irmãos, a igreja do Senhor esquece da onde o Senhor te tirou.
Quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Às vezes nós esquecemos da onde o Senhor nos resgatou. Às vezes nós esquecemos com a mão forte que o Senhor foi lá e nos resgatou lá do lamaçal e nos tirou e nos colocou nas regiões celestiais. Mas há muita gente que às vezes diz assim: ah, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca prostituí, nunca adulterei. Será que você tem amado pouco o Senhor então por isso? Porque eu sei, irmão, as coisas que eu fiz. Eu sei as coisas que eu fiz. E embora a Bíblia nos diz que o Senhor já não lembra mais, mas o acusador está sempre mostrando para nós. O acusador está sempre nos lembrando, irmã Lloyd, das coisas que nós fizemos. Está sempre trazendo a nossa memória. E aí você diz: não, mas então é por isso que eu amo pouco, porque eu fui pouco perdoado. Mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 10, ele fazendo uma alusão ao Salmo 14, ele diz que Deus não achou um justo sequer na terra. Deus não achou um justo sequer na terra. A Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso saiba você que aos olhos de Deus não existe pecadinho, pecadão não. Pecado é pecado e é tratado segundo os princípios bíblicos. Por isso nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar ao Senhor mais, nós precisamos aprender com esta pecadora. Nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor muito mais, debruçar aos pés do Senhor. Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei, irmão, eu sei, irmãos. E deixa eu falar algo para você aqui, mas o fariseu não pode ouvir. Mas você já conhece, só para te lembrar. Jesus se aproxima do pecador. Jesus também se deixa ser aproximado pelo pecador. Outra coisa, só para o fariseu ficar encucado. Jesus ama o pecador. Oh, aleluia, naramanda cantaramacheia. Daramanda cantaramacheia. E aí você pergunta: irmão Wagner, mas como é que você sabe que Jesus aproxima do pecador? Como é que você sabe que Jesus ama o pecador? Eu sei, sabe por quê? Porque eu me sinto amado. Eu me sinto amado pelo Senhor. Quantos aqui se sentem amados pelo Senhor? O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus te ama. Por isso é tempo de quebrantamento. É tempo de preparação para a vinda do Senhor. É tempo para ouvir o soar da trombeta e nós estarmos prontos para ir habitar em Sião com o Senhor para todo sempre, dizendo sempre aquilo que eu gosto de gritar: valeu a pena, Senhor, valeu a pena te servir, valeu a pena estar na tua casa, valeu a pena ouvir a tua palavra, valeu a pena estar na oração da madrugada, valeu a pena jejuar, valeu a pena ter comunhão com a minha igreja, valeu a pena ter comunhão com o meu pastor, valeu a pena ter comunhão com os meus irmãos, valeu a pena, Senhor, porque hoje o que eu vendo, o que eu tenho aqui é muito melhor. Aleluias, aleluias. Jesus ama o pecador, aleluias. Jesus ama o pecador, aleluias. E ele diz para aquela mulher: mulher, perdoados estão os teus pecados. Oh, quantos se sentem perdoados aqui nesta noite. É só para você que se sente perdoado, irmão. É só para você que se sente perdoado. Jesus diz para aquela mulher: perdoados são os teus pecados. Vá-te em paz, a tua fé
te salvou. Oh, aleluia, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé no autor e consumador da nossa própria fé, que foi Ele que nos deu, e é Ele também que vai consumar ela. Então, até aquele dia que Ele vir, nós precisamos exercitar a nossa fé, andar por fé, buscar mais do Senhor, buscar mais a presença do Senhor, adorá-lo, ter prazer de estar aos seus pés, irmãos. Eu sempre falo que o lugar mais alto que o cristão deve estar é aos pés do Senhor. Esse é o lugar mais alto que o cristão deve estar, é aos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor você encontra perdão, aos pés do Senhor você encontra refrigério, aos pés do Senhor você encontra consolo, aos pés do Senhor você encontra respostas para as suas perguntas, aos pés do Senhor você encontra o milagre que você está precisando. Só aos pés dele você vai conseguir, só aos pés do Senhor. Por isso que a igreja precisa de mais de se prostrar aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender com os personagens bíblicos. E essa mulher é um exemplo para nós aprendermos com ela. É prostrar aos pés do Senhor. E hoje eu faço isso como? É pela fé, irmãos. É com o coração quebrantado. É com o coração contrito. Pedindo: Senhor, me ajuda, tira de mim todo ódio, tira de mim toda mágoa, tira de mim toda mancha, tira de mim tudo aquilo que impede o teu Espírito de habitar dentro de mim por completo. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor, irmão. Muitas coisas é difícil, muitas coisas nós estamos num processo, estamos sendo trabalhados, e quem pode nos ajudar é o próprio Senhor, e você vai conseguir isto só aos pés do Senhor. Você só vai conseguir isso aos pés do Senhor. Por isso a convocação desta noite se proste aos pés do Senhor. Você está precisando de um milagre? Se proste aos pés do Senhor. Você está precisando de uma resposta? Se proste aos pés do Senhor. Você está precisando que o Senhor abra uma porta? Se proste aos pés do Senhor, porque a resposta vai vir. O Senhor Jesus vai entrar com providência na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor hoje para todo sempre. Que o Espírito Santo, irmãos, possa falar em cada coração mais e mais do que aquilo que nós falamos. Que o Espírito Santo, porque a palavra, irmãos, ela é enviada, e às vezes a forma como ela cai no ouvido do irmão Edson, não é a forma como ela cai no ouvido do pastor Jonas, mas Deus sabe qual é a forma que ela deve cair no ouvido do irmão. Deus sabe a forma como ela deve cair no ouvido do irmão Wagner, no ouvido da irmã Fatinha, do irmão Emerson. E eu quero encerrar. Posso orar, pastor? Eu quero encerrar esta noite fazendo um convite para você. É só para você mesmo que está precisando de um milagre. Só para você que está precisando que Jesus entre na sua casa. Só para você que está precisando de ter um particular com o Senhor. O Senhor me deu essa palavra profética. E foi do trono de Deus, irmãos. Eu levo muito a sério as coisas de Deus. E o Senhor, esta noite, Ele quer conversar contigo. Ele quer sentar contigo. Olha, e eu tenho aprendido com a Bíblia Sagrada, com a pouca experiência que eu ainda tenho, é que quando o Senhor para nos ouvir, oh, aleluias. É só para você que tem fé. Eu quero que você saia do seu lugar. Não vou insistir. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Irmão Kennedy, grupo de louvor, eu me rendo aos teus pés, pode ser? Só para você que crê na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que o justo, ele vive pela fé. Ele anda pela fé. Tudo é pela fé. Irmã Viviane, o Senhor vai bater um papo legal com a irmã hoje. Um particular com a irmã. Abre o seu coração, porque o Senhor, Ele está, é Ele que está interessado. É Ele que está interessado. Ele está interessado, irmãos. Ele está interessado de dialogar contigo nesta noite. E sabe aquela causa? Não é o irmão Wagner não, sabe? Mas é o Senhor. É o Senhor.
A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo que você precisa nesta noite, tudo que você precisa nesta noite é se posicionar diante do Senhor. É apresentar a sua vida do Senhor. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Lembra quando eu falei que nós não surpreendemos Ele com nada? É Ele sempre que nos surpreende. Mas Ele quer ouvir. Ele tem prazer em sentar conosco, em conversar conosco. Ele tem prazer, sabe? Então tudo que você precisa nesta noite é de abrir o seu coração e conversar com Jesus. Falar para Ele: Senhor, o Senhor sabe muito mais, até mesmo do que eu possa falar. O Senhor conhece tudo e mais alguma coisa. E é o Senhor que é o justo juiz, que julga com retidão. Então peça ao Senhor nesta noite para julgar a sua causa. Julgar a sua causa com retidão, porque Ele vai julgar. Ele vai julgar a sua causa. Esta noite, esse dia 14 de junho, é um dia especial. É um dia especial para você verdadeiramente se quebrantar diante do Senhor. Irmão Wagner, como que eu me quebranto? É chorando? Não. Você não precisa de mostrar para o homem como que você está quebrantada. Você não vai conseguir mostrar para o homem que você está quebrantado. Você vai mostrar para Jesus. Você vai mostrar para Ele. Ele que conhece a sua sinceridade. Eu não conheço, irmão. Eu não conheço a vida dos irmãos. Por mais, irmãos, que eu ame os irmãos, por mais que eu me compadeço dos irmãos, por mais que eu queira resolver a situação dos irmãos, eu não posso julgar a sua causa. Mas o Senhor Jesus, Ele pode. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Comece a falar com o Senhor. Comece a se derramar na presença do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Comece a falar para Ele. Fala para Ele: Paizinho, as pessoas têm zombado de mim. As pessoas têm olhado para mim e têm até falado que eu estou em pecado. As pessoas olham para mim e têm falado que eu estou desviado. As pessoas olham para mim, mas eles não me conhecem. Só quem conhece é o Senhor. Por isso o Senhor me justifica nesta noite. Começa a falar com o Senhor. Fala para o Senhor: o Senhor tem vindo a minha aflição. A hora que eu penso que vai melhorar um pouquinho, parece que as coisas pioram. Parece que o inimigo levanta ainda mais forte. Mas eu sei que mais forte é o Senhor. Eu sei que mais forte é o seu poder. Eu sei que o Senhor é maior do que todas as coisas. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Nós estamos reunidos aqui, não é no nome de um Deus qualquer. Não, nós estamos aqui reunidos diante de um Deus de pau, de um Deus de pedra, de um Deus de metal. Não. Nós estamos aqui diante de um Deus vivo, um Deus que conhece, um Deus que fez a sua vida, um Deus que te formou, um Deus que te escolheu, porque a Bíblia nos diz que não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. E a Bíblia nos afirma, assim como Jeremias: Deus te conhece mesmo antes que você foi formado, mesmo antes da sua formação. Deus já conhece você. Mas abra o seu coração para Ele nesta noite. Abra o seu coração nesta noite. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, está o teu povo, Senhor. A tua igreja, Senhor, está reunida neste lugar, Senhor. É prostrada aos teus pés, Senhor.
conhece, o seu esposo não conhece, o seu pastor não conhece, a sua irmã não conhece, o seu pai não conhece, sua mãe não conhece, mas Jesus conhece, 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 e de repente você está falando para você mesmo nessa noite: ah, mas não tem jeito para mim, o meu coração me condena. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, maior é o Senhor dos exércitos, maior é o Deus Todo-Poderoso, maior é o Jeová Jireh, o Deus da providência, maior é o Jeová Rafá, o Deus que cura as enfermidades, maior é o Senhor, 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 maior é o Senhor. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa retidão, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refrigério, Ele é a razão de nós ainda estarmos de pé, e é Ele que virá buscar, é Ele que virá te buscar, é Ele que virá buscar a sua igreja para habitar com Ele para todos sempre. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, e Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite para te ouvir. Fale, abre o seu coração, fala para Ele onde é a dor, aonde está doendo, fala para Ele: oh Senhor, fala para Ele, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar. Receba bálsamo, receba refrigério, receba do Senhor, receba a força do Senhor, receba fortalecimento do Senhor, receba a resposta de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao Cordeiro, 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 glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. É noite de vitória, é noite de vitória, é noite de vitória, é noite de você se quebrantar diante do Senhor, e você vai levantar com uma palavra profética: levanta, levanta, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra nesta noite: levanta-te, levanta-te, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Levanta-te, levanta-te, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Levanta-te, levanta-te, vai-te em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. É noite de vitória. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não pare, não pare, não pare, continue, 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 se derrame mais, 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 se derrame mais. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 Jesus, aleluia, aleluia. A vontade, irmãos, é de continuar, a vontade é de não sair. Eu não sei o que vocês estão sentindo aí, mas aqui está pegando fogo. Eu entrei, quando eu vim pregar aqui, eu até segurei na mão da minha esposa um pouquinho, porque minha mão estava gelada, estava fria, mas pastor, eu sinto um calor, eu sinto algo tremendo, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia, oh, darandacanta. De pegar, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo te tocar. Você não vai ser mais a mesma, você não vai ser mais o mesmo. O Espírito Santo de Deus, Jesus está nesta noite. Ele falou, ele enviou a palavra dele, ele está
aleluias, 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 aleluias. Oh, Espírito Santo, como é bom sentir. Como é bom sentir o teu mover, Espírito Santo. Como é bom sentir o teu mover, Senhor. Por isso, Paizinho, eu quero apresentar, Senhor, cada um dos meus irmãos, aqueles que vieram e aqueles que não vieram, apresentar cada um deles, Senhor, e que esta palavra, Senhor, ache guarida nos seus corações e no meu coração, Senhor, porque eu também preciso de um milagre. Eu também, Senhor, já bati esse particular contigo, e o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, do que eu preciso. O Senhor sabe a dor, Senhor, que está no meu coração. O Senhor conhece, Senhor. As pessoas às vezes estão na nossa volta, Senhor, não conhece, não vê, não sabe, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe o que eu já tenho colocado no teu altar. E eu também, Senhor, vou viver esta palavra. Eu vou em paz, Senhor. Eu vou em paz, sabendo que a minha fé, Senhor, me salvou. Porque eu me prostrei diante do Senhor. Porque eu me prostrei aos teus pés diante do teu altar, Senhor. E ninguém, Senhor, que prostra, Senhor, diante de ti. Ninguém que prostra diante de ti, Senhor, vai ficar tombado, Senhor. Mas o Senhor levanta. Mas o Senhor dá honra. Mas o Senhor dá honra. Por isso a Bíblia nos diz, em Tito capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação para a humanidade. E nós somos salvos no Senhor, e precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor sabe, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, tudo é para ti. A honra, a glória, o louvor, a adoração, a nossa vida, tudo é para ti, Senhor. Nós não somos um povo estranho. Nós somos a tua noiva. Comprado não com ouro e não com prata. Não precisa de eu falar, o Senhor sabe. Pois foi comprado com o teu sangue carmesim, Senhor. Oh, Jesus, por isso, recebe a adoração da tua igreja nesta noite. E sê conosco, Senhor. Consola, Senhor, esse irmão. Conforta o coração dessa irmã. Edifica, Senhor, meu irmão. Edifica, Senhor, a minha irmã. Faz um milagre, Senhor. Opera, Senhor, o milagre, Senhor, que precisa ser operado. E mais uma vez, Jesus, o seu nome será glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem voltar para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. E só para aqueles que estão alegres, dá uma salva de palma bem bonita para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Essa palavra realmente veio do trono de Deus. Que possamos meditar em tudo que foi falado aqui. Que possamos tirar dentro de nós o farisaísmo. Sabe por quê? É o que eu aprendi. Irmão Vão que estava falando ali, me lembrei. Quando você aponta o dedo assim, você não se esqueça que tem 3 apontando para você. E Deus está te ouvindo. Deus está te olhando. Amém? Essa palavra veio de Deus para nós? Veio. Veio porque nós temos isso dentro de nós. Quantas coisas a gente ouve. Muitas vezes até julgamos, não com palavras, só no olhar. Já um olhar condenativo. Só em olhar, às vezes, condenamos a pessoa. Por aparência, por modo de vestir. Mas Deus é maravilhoso. Como o irmão Wagner falou aqui, Deus conhece o profundo do nosso ser. Que a palavra de Deus é como um martelo, que ela esmiuça a penha, ela penetra no mais profundo, na divida da alma e do espírito, das juntas e medula. Esta é a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando o nosso culto. Pedindo ao Senhor que guarde o pastor Manuel nessa viagem ao Rio de Janeiro, que Deus guarde ele, a sua esposa, a sua filha, e eu creio que a neta também foi, né, pastor Isaac? Eu creio que a neta também foi, que a Ana não deixaria
a neném aqui. Pai querido, Pai santo, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Porque, Senhor, como teu servo usou a palavra aqui, ela é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Senhor, olha o coração de cada irmão que está aqui, começando principalmente pelo meu, Senhor. Pai querido, ajuda, Senhor. Temos o olhar de Cristo, Senhor. Temos o cheiro de Cristo, Senhor. Temos, Senhor, a sabedoria do alto, Pai, revestido com a tua graça, Senhor. Pai santo, Pai querido, também te apresentamos, Pai, a vida do nosso pastor, pastor Manuel, a sua esposa, a irmã Adelina, a sua filha Ana, a sua neta, que chegaram ao Brasil hoje, Senhor. Guarda eles, protege, livra eles de todo mal, Pai, que eles sejam um bênção aonde ele pôr a planta dos pés, Senhor, e o traga com vida e com saúde, Pai. Amém, Senhor, glória a Deus. Agora, Pai, nos leva para casa com vida, com saúde, nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo das tuas mãos poderosas, uma semana que viemos meditar nesta passagem, Lucas 7, do 36 ao 42, Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, na face da terra, e a igreja disse, amém, e tenha uma boa noite, que Deus o abençoe e guarde. Amém, Senhor. Dependendo da música, né? Às vezes